Olá, meus queridos, vamos continuar falando sobre identificação médico-legal a partir do esqueleto. Eu disse que a identificação é um procedimento objetivo, não depende de quem faz. Basta que essa pessoa siga a técnica, siga a ciência que é empregada. E aí, os princípios científicos da identificação são, de uma maneira geral, 5. Eu tenho um bizuzinho para isso. Dá uma olhada aqui na minha tela. O bizuzinho é esse aqui, ó. PIVUC. PIVUC. Aqui é um V, tá? PIVUC. Já já você vai entender que PIVUC são as iniciais. Então, P, letra P, de perenidade. Perenidade. Aquela informação que identifica alguém, ela não pode desaparecer dentro de 2, 3 dias, de 5 meses, de 3 anos. O que é interessante é que aquela informação, ela perdure o máximo possível de tempo. Vamos traçar um paralelo com impressões digitais. A impressão digital tem perenidade? Eu digo para vocês que eu até considero que tem perenidade. Ela não é absoluta. Ela não é eterna, mas ela é relativa. Enquanto forem preservados as falanges, os desenhos digitais forem preservados, a derme, epiderme e hipoderme, nós temos a possibilidade de identificar alguém pelas impressões digitais. Cadáveres que são embalsamados, quanto tempo eu consigo identificar pela impressão digital? Indefinido. Mas acontece, por exemplo, que às vezes um cadáver ele vai sofrer ação, né, dos fenômenos cadavéricos e os tecidos vão se desfazer. Isso vai acontecer na putrefação, quando o corpo fica podre e ele começa a se transformar em material meio que líquido, fase colicoativa da putrefação. Aí os desenhos já eram, né? Perdemos essa possibilidade. Os ossos, eles existem muito mais do que os tecidos comuns, os tecidos orgânicos. O osso ele tem uma grande quantidade de substâncias inorgânicas na sua composição. Ele resiste a temperaturas, ele resiste às intempéries ambientais. Então, o osso, para vários autores da medicina legal, é um dos materiais, e é um tecido, né, o tecido ósseo, que tem altíssima perenidade. A perenidade do osso termina se for pulverizado, se for cremado. Mas enquanto tivermos o esqueleto, temos ali material genético, material biológico. Temos, portanto, o princípio chamado perenidade. Então, perenidade, a característica deve resistir à ação do tempo. Consiste na capacidade de certos elementos resistirem à ação do tempo e que permanecem durante toda a vida e até após a morte. Muito importante que eles permaneçam após a morte. Um segundo princípio é que ela não mude, que esta característica não mude. Por exemplo, impressão digital, ela é imutável, ela não se modifica. Assim também nós temos características nos ossos. Então, a imutabilidade é a característica que deve se manter constante ao longo dos anos e não deve variar. Então, algo que dura e que não varia. Permanece por muito tempo e não varia. Beleza? Aí nós temos algo muito bacana que é chamado de unicidade ou individualidade. Aquela característica deve ser única da pessoa. Por exemplo, o DNA, por exemplo, impressões digitais. Então, unicidade, algo que deve ser único do indivíduo. Certo?
esses 3 critérios aí do PIL, que é o PIL, eles são chamados de critérios biológicos, porque dependem apenas do organismo, do corpo, do indivíduo. Agora, esta técnica, que é a antropologia, ou a identificação, de uma maneira mais global, mais geral, ela tem que ser uma técnica fácil de ser executada. Por exemplo, eu sempre vou usar aqui a datiloscopia como exemplo, como referência. Coletar impressão digital é muito fácil. Basta fazer o entintamento, rolar na folha, né, na ficha de identificação. Pronto, colheu. É caro? Não. É rápido? Sim. É barato? Sim. Precisa de técnicas apuradas? Não. Então é uma técnica muito fácil. A gente chama isso de, vamos dizer assim, uma maneira da técnica ser aplicada, uma aplicabilidade. Só pegando as impressões digitais. Depois nós temos um sistema chamado de Vucetich, onde a gente vai organizar as impressões, como se fosse um catálogo, como se fosse um arquivo. Você vai arquivar para que você tenha uma grande facilidade depois de buscar aquelas informações para fazer o confronto. Então, esses 2 critérios que eu estou falando, eles não são critérios biológicos, eles são critérios técnicos. Vamos ver os nomes? Viabilidade ou praticabilidade é a possibilidade de se aferir a característica rotineiramente, ou seja, a facilidade do uso da técnica. Quanto mais fácil ela for, melhor a aplicação dessa técnica. Professor, existem técnicas de identificação que são muito refinadas? São. E justamente por elas serem muito refinadas ou serem muito caras, elas não são aplicadas. Olha o custo que isso gera para o Estado. Então, basicamente, o Estado não vai querer investir uma puta grana para uma técnica de identificação. Certo? Classificabilidade, como eu disse para vocês, que na datiloscopia ou na papiloscopia, melhor dizendo, na papiloscopia, que colhe as impressões digitais, por isso datiloscopia, é um aspecto muito fácil de organizar. Aqui nós temos a classificabilidade, que é um critério técnico, que é uma característica do processo de identificação ligada ao arquivamento e recuperação de uma forma rápida. Então, para isso é necessário uma metodologia no arquivamento para ter rapidez e facilidade na busca dos registros. Não adianta você ter uma técnica bacana, só que seja depois muito complicada em buscar as informações para comparar. Não adianta muita coisa. Então, esses 5 princípios, né? 5 princípios, eles são, digamos assim, o esqueleto da técnica, do método, dos princípios da identificação. Beleza? Meus jovens, nós vamos ver agora alguns campos, digamos assim, da antropologia. Nós vamos começar agora aquilo que realmente interessa. Até então, o que nós tivemos foi uma introdução. Belezinha? Então vamos ver aqui alguns campos da antropologia. Pode ser que apareça isso para você na prova? Pode ser. Tem banca que é meio chata, né? Sua banca pode ser chata e de repente pedir uma divisão teórica ou dos campos da antropologia. Vamos ver rapidinho? Isso não tem muita relevância, tá? Mas é bom que você compreenda. Então, na antropologia forense, nós temos basicamente 4 métodos. Um método chamado de antroposcopia. Escopia é visualizar. Então, é a inspeção visual dos restos humanos a olho nu, com o uso de lentes ou recursos de imagens, como, por exemplo, raio-x, tomografia. Então, por ser muito prático, olha aí a praticidade, um critério
técnico influenciando na escolha do método. Então, por ser prático, é um dos mais utilizados. Então, vejam que nós vamos fazer aqui, ó, raio-x das mãos para ver os centros epifisários de ossificação e a gente consegue determinar a idade, estimar a idade muito próximo da exatidão. Contorno dos seios frontais para identificar, né, o indivíduo, a espécie. Desculpa, a espécie não, a etnia, a ancestralidade. Análise do sexo por imagens da bacia pélvica para saber se ela é androide, ou seja, masculina, ou ginecoide, ou feminina. Então, esta divisão antroposcopia é bastante usado na identificação da antropologia forense. Mas nós temos outros que eu vou mencionar. Métodos histológicos, que são utilizados para o estudo da microestrutura dos ossos. Normalmente, essa microestrutura é para a espécie. Antropometria ou osteometria é a medida dos ossos, utilizando instrumentos como paquímetros. E, gente, ó, tábua osteométrica não é um equipamento. Tábua osteométrica, nós vamos ver aqui tábua de Broca, entre outros, são tabelas que foram feitas após medições de ossos. Então vamos com calma, que mais adiante você vai compreender isso. Mas nós temos os instrumentos de medição. Para se chegar às medidas dos ossos, nós usamos, por exemplo, paquímetro, que tem uma precisão muito grande. Temos métodos químicos, que são poucos empregados na antropologia forense. Então dê uma olhada aqui, métodos químicos. Então a importância é que o método pode ser empregado para determinar a presença de dada substância química nos ossos. Beleza? Reforçando, não dá para identificar o peso. Então, de uma maneira geral, meus jovens, essas são as divisões da antropologia forense. Nós acabamos de ver um aspecto, que é análise microscópica, histológica. Para que serve isso? Eu acabei de mencionar. Muito usada, né, a histologia, a estrutura do osso, é muito usado para determinar o quê? A espécie. Então, meus queridos e minhas queridas, a partir de agora, muita atenção. Porque a partir de agora, a gente vai começar a analisar os aspectos de identificação médico-legal pelo esqueleto, pelos ossos. Tá certo? Então, primeira coisa, foi encontrado um osso. Eu não vou sair fazendo medidas, fazendo radiografias, porque eu preciso saber, esse osso é humano? Ou esse osso é animal? Então, eu vou fazer o quê? Pegar um osso, um pedaço dele, fazer um corte histológico e analisar isso no microscópio. Ali eu vou procurar o que a gente chama de canais de Havers. Havers. Então, falou em espécie, lembra de Havers. Presta atenção. Clavícula é um osso importante, porque ele tem o formato de S, quando a gente estiver se referindo a uma espécie humana. É exclusividade da espécie humana. Mas quando você olha o osso a olho nu, não é um aspecto microscópico. O que a gente vai fazer? Olhar no microscópio e ver os canais. Então, a análise dos ossos avalia os canais de Havers. Estão vendo que está em destaque? Está em amarelinho, justamente para que você mentalize isso. O que são canais de Havers? Uma série de tubos estreitos que ficam dentro dos ossos. Ali passam vasos sanguíneos e células.
São formados por lamelas concêntricas de fibras colágenas. São encontrados na região mais compacta do osso, na diáfase óssea, principalmente no meio dos ossos longos. Professor, eu não entendi praticamente nada desse termo histológico. Fica tranquilo. O que você tem que saber não é necessariamente o que é canal de Havers, mas saber que para histologia é ele que vai determinar se é um osso humano ou um osso animal. E aí, meus caros, eu trouxe para vocês aqui, ó, sistema de Havers. Os canais de Havers. Olha eles aqui, ó. São canalículos, ó. São esses canalículos. Eles se comunicam, ó. Aqui nós temos, né, passando aí vasos, células, né, tecidos, como eu disse aqui para vocês, vasos sanguíneos, células nervosas. Então, dentro desses canais de Havers, muito cuidado para você não confundir com os canais de Volkmann. Os canais de Volkmann, eles estão aqui, ó, canais de Havers, e eles unem os canais de Havers. Eu já vi cair isso em prova, você não pode errar. Para aquela banca muito exigente, o que você tem que saber? As características do sinal de Havers, né? Dos aspectos dos canais de Havers. Guarde apenas da espécie humana, porque se não tiver essas características, é da espécie animal, não é humana. Então vamos lá? Então, microscopicamente, faz-se a medida dos canais de Havers e dos osteoplastos. Então, os canais de Havers nos homens, né? Nos humanos, quando eu me digo homens, eles são mais largos em menor número, mais estreitos e numerosos em outros animais. O que eu vou guardar? Então, no humano, nós temos pouco e eles são mais largos. É isso que eu tenho que guardar. Então, vejam, formato no humano é oval, no animal é circular. Diâmetro, 30 a 150 micras. No outro, ó, 20 a 25. Então ele é mais largo. Direção ao eixo, paralelo ao eixo longitudinal. O que é isso? Vamos voltar aqui. O osso, né, tem esse eixo longitudinal. Então os canais de Havers, eles estão paralelos a esse eixo. Beleza? Tecido laminar ósseo, é raro. Índice medular. Isso aqui cai muito pouco em prova. Cai muito pouco. Isso aqui eu já vi aparecer em prova. Som do osso humano. Ele tem um som abafado. Então, quando você bate um osso numa superfície, ele é humano, ele é abafado. Se ele é de um animal, ele tem um som mais metálico. Olha só, hein? Bater o osso já dá para diferenciar. E aí, meus caros, densidade menor do que nos animais, que é maior. Então guardem, que eu diria para você guardar aqui, que é muito importante. São mais largos, certo? Eles apresentam menor densidade, mas eu gostaria que você guardasse que eles são paralelos e em menor quantidade. E o que já caiu mais em prova, um som abafado. Esses três critérios eu gostaria que vocês mentalizassem bem. Beleza? Portanto, a partir daí, a gente já tem a espécie definida. Humano ou animal. Professor, isso cai em prova? Cai sim. Dá uma olhadinha aqui, ó, numa questão da Sebrasp, Perito Criminal Federal, área 12, 2013. Tendo em vista que a antropologia forense utiliza recursos da antropologia física para a realização da identificação humana e que faz parte dessa área o estudo das exumações, julgue o próximo item. O osso humano, ao ser comparado ao osso de um animal mamífero não humano,
é proporcionalmente mais pesado, mais denso e, ao ser golpeado suavemente, produz um timbre quase metálico. Certo ou errado? Nós já vimos que é totalmente o oposto. Isso é característica de animal, osso animal. Então é só você lembrar, ele fala que é mais pesado. Olha aqui, mais pesado. Não é mais pesado. Tá certo? Tem menor densidade. A percussão dele não é metálico. Tá certo? O que mais que ele fala? Frequente que ele fala ali? Deixa eu ver a questão. Então ele fala assim que é mais pesado, mais denso e quase metálico. Não. O osso, ele é mais leve devido à menor densidade. Beleza? Então isso cai na prova. Professor, mas só cai na CESP? Não, dê uma olhada. FUNCAB, que hoje se chama INCAB. Foi enviado ao IML um fragmento ósseo achado enterrado no alto de um morro. Esse caso suscitou dúvidas quanto à natureza humana do tecido. Os peritos então realizaram uma análise microscópica dos canais de Havers e chegaram à conclusão tratar-se de um osso da espécie humana. Ele já disse que é humana. Quais são as alternativas que levaram, né, as características, os peritos a tal conclusão? Então vejam, forma elíptica ou irregular? É humano. Olha o tamanho. Ó, diâmetro superior a 3 micrômetros, em número de 8 a 10 por milímetro. Pouco. Então tudo aqui bate nessa alternativa. Circular é animal. Certo? Então já foi essa alternativa. Diâmetro de 10 micrômetros, ele é maior. Diâmetro superior a 3 micrômetros. E 8, tem pouco, né? Tem pouco. Então aqui, meus jovens, diâmetro superior levaria ao erro. Ele é elíptico ou ele é irregular? Diâmetro inferior a 25 micrômetros, chegando até 40 por milímetro. Então, por milímetro quadrado. Então você vai anulando aquilo que não bate com as características do osso da espécie humana. Beleza? Eu encerro aqui esse bloco e a gente volta com mais um bloco. No próximo bloco nós vamos ver um assunto muito complicadinho, chamado pontos craniométricos. Mas veja, um aspecto da identificação médico-legal nós já encerramos: a espécie.